Boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos à Comunhão Espírita de Brasília. Vamos começar agora mais uma reflexão sobre temas do Evangelho, sobre temas que a doutrina espírita nos oferece, tendo em vista sempre o nosso aprimoramento intelectual, o nosso aprimoramento moral, para que tenhamos um comportamento no nosso dia a dia sempre mais próximo daquele idealizado, proposto e demonstrado por Jesus, nosso mestre e guia. O tema da nossa reflexão da tarde, à luz da verdade, está no capítulo 173 do livro Fonte Viva, autoria do Emmanuel, pela psicografia do Chico Xavier. E neste capítulo, o Emmanuel traz um trechinho do Evangelho do João, um trecho já bastante conhecido de todos nós, aquele que diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E eu já falei aqui outras vezes sobre esta frase do Evangelho de João, e a gente sempre se pergunta, mas de que verdade o João está falando? Qual é a verdade? Então, o Emmanuel, em seu comentário dessa passagem, diz o seguinte: não seremos libertados pelos aspectos da verdade, nem pelas verdades provisórias, de que sejamos detentores no círculo das afirmações apaixonadas a que nos inclinemos. Muitos de nós, em política, em filosofia, em ciência, em religião, nos afeiçoamos a certos ângulos da verdade e transformamos a nossa vida numa trincheira de lutas a pretexto de defender essa verdade, quando não passamos, muitas vezes, de prisioneiros de um ponto de vista. Vamos dar uma paradinha aqui. Olha a importância disso que o Emmanuel nos traz no capítulo 173 do livro Fonte Viva. Muitas vezes, nós nos prendemos a determinados aspectos da verdade. E por que nós nos prendemos a determinados aspectos da verdade e não a verdade completa? Por que muitas vezes nós nos trincheiramos sobre essas pretensas verdades e brigamos por elas, muitas vezes sem querer saber da verdade completa? Estão lembrando de alguma coisa? E o Emmanuel, apesar desse livro ter sido escrito no início do século passado, continua atualizadíssimo. E ele traz aquelas 4 áreas da nossa vida onde mais nos entrincheiramos uns contra os outros, cada um com o seu aspecto de verdade, cada um com o seu quinhão de verdade, e acabamos por iniciar e manter lutas, muitas vezes centenárias. Quais são as áreas? Política, filosofia, ciência e religião. Quando eu li
esse trecho, me veio à mente uma história que é provável que alguns de vocês, se não todos, já conheçam, daqueles 4 cegos que não conheciam o elefante. Lembram disso? Tinham 4 cegos, 4 homens cegos. Eles nunca tinham tido contato, não conheciam, não tinham ideia do que era um elefante. Então eles foram levados ao zoológico e, chegando lá, cada um dos 4 se aproximou de uma parte do elefante. Então o primeiro foi lá e pegou na tromba do elefante e ficou lá maravilhado, segurando a tromba do elefante. O outro foi no braço do elefante e abraçou-se com o braço do elefante. Nossa, que bacana é o elefante. O terceiro foi por um dos flancos, um dos lados do elefante, e teve contato ali com a barriga do elefante. Nossa, o elefante é isso então. O quarto foi por trás do elefante e pegou na cauda do elefante. Nossa, que bacana, agora eu conheço o elefante. Ok, voltaram para casa e no meio do caminho, um deles comentou: pois é, precisamos esperar tanto tempo para conhecer o elefante. E o outro disse: pois é, estou muito satisfeito. E começaram os comentários, até que o primeiro disse assim: eu estou surpreso, porque eu nunca pensei que o elefante fosse daquela forma, comprida, parecendo uma cobra, e se movia a todo tempo. E aí o segundo disse: cobra? Se movendo? Não, isso não é o elefante. O elefante, ele é como uma estaca enfiada no chão, ele é firme. Eu abracei o elefante, eu senti, o elefante é assim, não tem nada de coisa se balançando. E o terceiro disse: vem cá, o que é que vocês viram então? Ou melhor, com que foi que vocês tiveram contato? Porque o elefante não é nada disso. O elefante, ele é grande, eu tentei abraçá-lo e não consegui. E aí o quarto disse: definitivamente vocês não conhecem o elefante. Porque o elefante não é nada disso. O elefante, ele é fininho, tem um capucho de pelo no final. Ou seja, um falava da tromba, o outro falava do braço, o outro falava da barriga do elefante e o outro falava da cauda do elefante. E segundo conta a história, esses cegos continuam brigando até hoje. Cada um com uma parte da verdade. Não parece, muitas vezes, nós, defendendo as nossas ideias políticas, defendendo as nossas compreensões filosóficas, defendendo, inclusive, orientações científicas, e não fica de fora as intermináveis discussões religiosas. Cada um com a sua verdade. O Emmanuel nos chama a atenção para isso. Precisamos trabalhar as nossas verdades em conjunto para ver se um dia a gente consegue ter acesso, enfim, à verdade verdadeira. Muitas vezes nós lutamos, nós brigamos, nós criamos contendas uns com os outros porque agimos da mesma forma que os personagens dessa história. É incrível nós vermos, inclusive dentro do movimento espírita, discussões muitas vezes acaloradas do mesmo jeito. E eu fico pensando, vem cá, será que a gente conheceu o mesmo espiritismo? Será que cada um de nós não está pegando uma parte da verdade e achando que essa parte é o todo? Eu não consigo compreender uma defesa da doutrina espírita se não for
para a comunhão de pensamentos, mesmo que não concordemos 100% um com o outro, mas que tenhamos a sabedoria de unir forças, tendo em vista a construção do bem, e jamais nos permitirmos contendas que não nos levarão a nada, apenas ao sentimento de dizer no final da discussão: eu tenho razão. É só isso que nos resta quando a gente empreende discussões dessa natureza. Mais à frente, o Emmanuel nos diz: muitos aceitam a verdade, estendem-lhe as lições, advogam-lhe a causa e proclamam-lhe os méritos. Entretanto, a verdade libertadora é aquela que conhecemos na atividade incessante e eterna do bem. Recentemente, numa conversa que acabou ali, saindo do nível de conversa, já estava uma discussão, e estávamos em 3, e chegou um momento que eu comecei a dizer: é verdade, você tem razão, você tem razão. E um deles ficou chateado. Por que você está dizendo que eu tenho razão? Eu digo: porque você tem razão. Você não está querendo discutir? Eu falei: não estou querendo discutir. Então você está abrindo mão de defender o seu ponto de vista? Palavrinha que o Emmanuel utilizou aqui, né? E eu falei: eu não sinto nenhuma necessidade de defender o meu ponto de vista. O máximo que eu posso e até devo fazer é mostrar o meu ponto de vista quando estiver envolvido numa conversa, numa discussão. Eu penso desse jeito. E a você, ao outro, cabe dizer: eu não concordo com o teu ponto de vista, eu penso desse outro jeito. Está resolvida a questão. Está resolvida a questão. Nós não temos que ter a preocupação nem a pretensão de querer convencer o outro que o meu ponto de vista é melhor, mais perfeito, mais verdadeiro. Porque, como se diz, é apenas um ponto de vista. E alguém já disse que todo ponto de vista é a vista de um ponto. Tem o texto inteiro para a gente ler e compreender. O meu ponto de vista é a vista de um ponto. O meu ponto. E eu tenho que dar a todos os outros, o direito de terem os seus pontos de vista. Mas o colega, ele não queria só afirmar o seu ponto de vista. Ele queria continuar na discussão para que no final ele dissesse: eu tenho razão. Como eu abri mão da disputa, ele ficou chateado, porque aí ele não ganhou a discussão com as armas dele. Não, eu quero brigar, eu quero continuar na discussão. Digo: não. E desde criança eu já ouvi um ditado que diz que quando um não quer, 2 não brigam. Que sejamos esse um, de nunca aceitarmos uma discussão que não leve, no final dela, ao bem. E quando eu digo ao bem, não é o meu bem, bem comum. Então, quando eu conversei, mostrei o meu ponto de vista, do porquê do meu ponto de vista, ele parou e disse: você tem razão. Muitas vezes nós enveredamos por discussões apenas com o intuito de confirmar o nosso ponto de vista. Eu digo: não precisamos mais disso. Nós não precisamos mais disso. Mesmo porque nós não temos ainda acesso, por várias razões, mas a principal dela, nós não temos condições ainda, nós não temos instrumentos
cognitivos, intelectuais, de conhecer toda a verdade. Nós estamos no caminho. Porque se nós pudéssemos nos arvorar e afirmar que nós já somos capazes de compreender toda a verdade que está ao nosso alcance, nós não estaríamos mais aqui nesse planeta. Já teríamos galgado outros mundos melhores. Então nós estamos trabalhando ainda para conseguir entender, compreender, aprender a verdade, as verdades que o Evangelho nos traz. E aí eu pergunto, nós já compreendemos tudo? Nós já assimilamos toda a verdade que Jesus nos trouxe? E para espanto de muitos, nós não compreendemos ainda sequer as verdades trazidas 1.800 anos antes do Cristo, as leis mosaicas. Quem aqui pode dizer que cumpre fielmente os 10 mandamentos da lei mosaica? Quem de nós pode dizer que já cumpre totalmente, perfeitamente a primeira revelação? Moisés. Mas depois de Moisés, nós já temos as verdades reveladas pelo Cristo. Olha, a gente está devendo a da primeira, está tentando compreender a segunda. Aí Jesus disse, olha, tem mais coisa para dizer, mas eu não vou dizer agora não. Mas depois eu vou mandar um consolador para dizer para vocês o que eu não estou dizendo agora. 1.800 anos depois, vem a doutrina espírita. Aí, porque nós somos espíritas, alguns se acham detentores de uma verdade suprema. Aí basta 5 minutos de convivência com as pessoas e a gente começa a ver, mas cadê? Se espremer não sai muita coisa. Então, essa nossa conversa de hoje é para fazer a gente se situar na nossa verdade. Vem cá, conversando cá comigo. Qual é a minha verdade? O que é que eu já entendo? O que é que eu já compreendo? Quando eu digo compreendo, é aquilo que eu já entendi e vivo, e vivencio. Da primeira, da segunda, da terceira revelação, qual é a verdade que eu já aprendi? Isso para que a gente tenha uma ideia do tamanho da nossa autoridade quando quisermos confrontar o outro e impor o nosso ponto de vista. A gente vai ver que a nossa autoridade, em termos de conhecimento da verdade, bem pequenininha. Então, esta reflexão que nós estamos fazendo é para que nós desenvolvamos um pouco mais a nossa humildade. Sejamos mais humildes, mais pé no chão, como se diz. Porque aqui e acolá a gente se arvora, a gente acha que, não, eu sou espírita, eu sou palestrante espírita. Muita grandeza, né? Palestrante espírita, não é para qualquer um, não. Realmente não é não, é só para quem é muito devedor e precisa aprender muito. Não se enganem. Eu, pelo menos, não posso falar pelos demais. Eu não estou aqui porque sei mais do que vocês. Pelo contrário, muito pelo contrário. Certamente eu estou aqui porque eu preciso aprender mais. E uma das melhores formas de a gente aprender é ensinar. É falar para os outros. Então, o objetivo maior
de eu estar aqui falando para vocês não é trazer informações para vocês, é trazer informações para mim. Alguém já disse que o ouvido mais perto da boca do palestrante é o dele mesmo. É o que precisa mais ouvir. E lembrando uma experiência do Divaldo, ele contou que certa vez ele estava um tanto assim reflexivo, pensando que apesar de todo o trabalho que ele já tinha feito, publicação de livros, junto com a Joana de Ângeles, e ele estava pensando assim, caramba, a Joana manda tantas mensagens, livros, as pessoas ouvem, se beneficiam, mas a Joana nunca teve o cuidado de mandar uma mensagem para mim, especificamente para mim. Joana estava por perto, ouviu a lamentação do Divaldo, manifestou-se para ele e disse assim, você está reclamando de quê, Divaldo? E ele sabia que não tinha o que esconder dela, disse, não, minha irmã, é que eu estava pensando aqui que você tem mandado tantas mensagens para tanta gente e nunca mandou nenhuma assim diretamente para mim. E ela disse assim, você que se engana. Tudo que eu escrevo por seu intermédio é para você. Você publica porque quer. Mas é para você que eu estou escrevendo. Veja se aprende com isso. Então, apenas uma demonstração de que todos nós somos aprendizes dessa verdade. E para a gente ter um referencial da verdade que nós devemos buscar, esta frase do Emmanuel. A verdade, ela só é libertadora quando ela contribui para o bem comum. Então sejamos esse foco e esse vetor de disseminação da verdade, não necessariamente em forma de palavras, mas em forma de uma vivência verdadeira, para que aqueles que nos vejam percebam que nós estamos agindo, vivendo, nos comportando da maneira com que nós acreditamos. Isso é ética. Esta é a grande reflexão de hoje. Percebermos até que ponto nós já compreendemos a luz dessa verdade. Até que ponto eu ainda estou me deixando levar pelo ego, que nem sempre está interessado na verdade, mas está interessado na imposição do meu ponto de vista. E neste ano, em que nós teremos eleições em nosso país, desde já comecemos a pensar nisso. Não permitamos que as opiniões divergentes das nossas, que os pontos de vista divergentes dos nossos, interfiram na nossa harmonia interior. Não permitamos que eles interfiram na nossa harmonia interpessoal, nas nossas relações. Saibamos respeitar todos os nossos irmãos que pensam diferente de nós. Eles têm o mesmo direito que eu. Pensemos nisso. Não permitamos que pontos de vista, por mais brilhantes que pareçam, interfiram na nossa paz. Vivamos a nossa vida de acordo com a nossa compreensão dela e permitamos ao outro viver da mesma forma. Para usar uma fala do Chico, ele dizia:
Eu tenho obrigação de ser melhor todo dia. Mas eu tenho que dar ao outro o direito de ele ser como ele quiser. Inclusive e principalmente o direito de pensar diferente de mim. Que isso não seja motivo para atrapalhar nossa amizade, para atrapalhar nossas conversas, para atrapalhar a nossa vida. Até a gente atingir a verdade plena, um dia chegaremos lá. Precisamos conviver com as verdades particulares. Precisamos conviver com os pontos de vista particulares. Todos nós, de maneira geral, mas em específico, nós espíritas, nós temos a obrigação moral de dar esse exemplo na sociedade. Temos todo o direito de fazer as nossas escolhas, mas não permitamos que essas escolhas nos tragam infelicitações para a nossa vida. Saibamos nos comportar na sociedade. Saibamos construir uma vida harmoniosa em sociedade. Sabendo que uma sociedade é formada por cabeças que pensam diferente uma das outras. Podemos até concordar numa coisa ali e acolá. Mas nem na família nós vamos ter 100% de concordância. Saibamos conviver com isso. A paz não exige pensamentos iguais, 100% de concordância. Não. A paz é a convivência pacífica respeitando as diferenças que compõem, os diferentes que compõem a sociedade. A Casa do Caminho, lá em Jerusalém, criada por Pedro, Tiago, tinham divergências enormes. Leiam, quem não leu ainda, o livro Paulo e Estevão. As divergências que tinham. Mas o Pedro sempre chamava atenção. Não podemos perder a unidade. Não podemos perder a nossa união. Podemos divergir em ideias, mas não podemos divergir no caminhar na direção da luz, da paz e do amor. Que essas experiências nos tragam reflexões para o nosso dia a dia. Isso é a doutrina espírita. A doutrina espírita não é uma doutrina escatológica, ou seja, que nos prepara para uma vida apenas depois da morte. Não. A doutrina espírita, quando ela é bem compreendida, ela é útil para a vivência imediata. O espírita vive a paz do espiritismo de imediato, não é depois que morre. Depois do desencarne é outra história, são as consequências do que estamos fazendo aqui agora. A vida está aqui agora. A existência física está aqui para isso. Aproveitemos a oportunidade da reencarnação, aproveitemos a oportunidade de sermos espíritas, aproveitemos a oportunidade de termos momentos como este, que nos favorecem a reflexão de pontos importantes para o nosso bem-estar individual e coletivo. Muito obrigado pela atenção de vocês, espero ter contribuído. E para finalizar a nossa tarefa, convido a todos, aqueles que assim desejarem, fechar os olhos, para fazermos a nossa prece de encerramento. Que neste momento possamos elevar mais ainda o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, o nosso Mestre, nosso irmão, nosso amigo incondicional de todas as horas.
Pensemos também em Maria de Nazaré, mãe de Jesus, mãe amorosa e atenciosa, que assumiu a maternidade de todos os filhos de Deus, colocados nesta terra em processo de aprendizagem e de crescimento moral, intelectual e espiritual. Mãe Santíssima, continua derramando teu manto de paz, de amor e de fraternidade sobre todos nós. Irmãos, aqui representados pelo Dr. Bezerra de Menezes e tantos outros, continua conosco, nos dando toda a sustentação de que precisamos para nos manter firmes nesta caminhada de aprendizado em busca da verdade trazida pelo Cristo. E que Deus mantenha sua misericórdia sobre todos nós, almas ainda pecadoras, mas ansiosas e carentes do teu amor e da tua verdade. Que assim seja, em nome de Deus e em nome de Jesus. Muita paz para todos.